Muito bem, né? Estamos mais uma vez então chegando, né, para mais um dos nossos encontros dos Yoga Sutras, e hoje nós estamos então dando avançamento, né, dando continuidade, seguimento, como a gente sempre usa de introdutório, mas é importante destacar então que nós estamos chegando, né, a mais ou menos, né, aí a conclusão, então nós estamos chegando a 10 sutras, hoje concluindo vão ficar então 9 sutras, para que nós possamos concluir então toda essa jornada, toda essa edificação, todo esse trabalho, né, que foi disposto a ser realizado, e que nós possamos fazer então a entrega, né, de toda esta proposta que foi passada, né, que foi passada para nós fazermos então esta jornada e esta entrega, né, e assim consumando mais uma vez, né, o nosso trabalho. Hoje nós estamos com a luz artificial, né, a luz artificial que eu usei no encontro passado aqui na parte superior. Ela deu ela está queimando, né? Não sei o que aconteceu com a lâmpada, a gente acende, ela fica piscando, então mais atrapalha do que ajuda para esse momento, né? Então nós estamos com um pouquinho as imagens escuras, mas à medida do possível, à medida dos minutos que vão passando, vai clareando mais o tempo, e com certeza, né, aproveitando daqui um pouco mais da luminosidade do sol, nós vamos estar então também clareando um pouco mais aí esse ambiente. Mas isso não seria um fator, né, que gera agravamento, a gente não teria, por assim dizer, alguma figura, né, ou alguma ilustração para apresentar, para mostrar, mas se caso tiver também nós demos um jeito de ser apresentada essa figura, essa ilustração para os nossos a quem está assistindo, né, para você que está aí assistindo e junto conosco nos acompanhando, né, acho que é algo de bastante interessante de ser dito, né. Aqui no Sul tem essa característica de quando nós estamos sempre chegando em períodos, né, do período do inverno, nós temos esse fenômeno, né, que as noites elas vão ficando mais longas e os dias mais curtos. É um fenômeno que acontece no Sul, e claro que no Polo Sul nós temos o chamado, né, um evento, né, que os dias são muito curtíssimos, né. Tem períodos que a noite é muito longa, né, ocupa praticamente quase toda a extensão do dia, deixando aí muitos restritos horários, né, com a luz aparecendo, né. E ao contrário, esse fenômeno também na região norte, né, ele traz um período de um dia muito largo, né, muito largo o dia, né, e com pouca noite. Inclusive tem, né, as pessoas falam da expressão do sol da meia-noite, né. Eles falam dessa expressão, desses fenômenos, né, da Terra em seu eixo se movimentando. Então, só para o pessoal poder entender por que está escuro hoje, né, um pouquinho, mas já dá para ver que já está clareando cada vez mais, para e passo, né, conforme vai passando aí os minutos já vai clareando. Mas vamos voltar para cá, vamos focar hoje no nossos conteúdos, e hoje nós vamos então para a quarta sessão, né, o Sutra de número 24, tá? Muito importante isso, quarta sessão, Sutra de número 24, nós estamos chegando a mais ou menos então, né, nós estamos chegando, né, ao marco de 10 sutras, nós vamos concluindo faltarão então 9 sutras para que nós possamos, né, concluir essa jornada, fazer o fechamento, né. Nós estamos aí a um caminho curto, nós estamos a poucos dias, né, poucas horas, né, nós temos aí cerca de 10 horas então de encontros, mas nós temos ainda, né, dentro do período que nós escolhemos para fazer as gravações, é todos os domingos pela manhã, então a gente tem cerca aí de mais ou menos 2 meses e meio ainda, né, de jornada pela frente, mas estamos avançando, né? Estamos avançando, estamos indo, só para fins demarcatórios, né? Hoje nós estamos dentro do mês de junho, hoje é dia 13, estamos chegando à quinzena do mês de junho, então nós vamos junho, e nós vamos aí julho e agosto, né? E nós vamos estar entregando essa obra para vocês lá pelo mês de agosto, seguindo, né, mais ou menos uma contagem aí meio por alto, né? Também isto não tem muito
muito a ver para nós, né? Para nós, só para fins demarcatórios históricos e registros, né? Ano de 2021 também. Acho que é muito interessante deixar esses registros, essas demarcações, né? Para que nós possamos estarmos atentos, né? E na posteridade, no avançar de muitos anos à frente, poder ter esses registros, né? Poder ter então essas fundamentações, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu acho que é interessante, antes de nós destacarmos, né? Nós vamos fazer uma leitura do introdutório, né? Aquele introdutório que é o que eu quero dizer com isso, a sinopse apresentada por Taimni, ela está na seção de número 1, né? Junto com o Sutra primário, o Taimni nos deixa uma sinopse, né? Um registro de tudo que, resumidamente, será alencado nas cadeias dos sutras, né? Ou numa sequência de sutras a ser abordados dentro aqui da quarta sessão, né? Que é a sessão de Kaivalya-pada, tá? E eu quero destacar para vocês que hoje no Sutra de número 24 nós vamos falar novamente, né, sobre Vasanas, né? Até é muito interessante, porque aqui vai nos trazer uma definição mais profunda da palavra Vasana. Acho que vai nos auxiliar mais ainda no entendimento. Eu havia já deixado alguns registros, né, sobre isto, sobre este ponto específico, porque nós andávamos, né, eu, né, andava com um pensamento sobre Vasanas, um entendimento sobre Vasanas, e parece que o entendimento que eu tenho sobre Vasanas não é bem isto, né? Não era bem isto. E nós tivemos um último encontro relacionado com o assunto Vasana, e nós fomos pesquisar e começamos a identificar que é um pouco diferente do que a gente achava que era. Mas isso faz parte também da busca do entendimento, né? E o que é interessante que hoje que o Sutra de número 24 vai nos deixar muito abertos, né, o que é Vasana. Inclusive ele vai fazer menção desse sutra em que também cita Vasana. É o 18º sutra, se não me falha a memória, da quarta sessão, que faz um registro também às sutras, né, que faz o registro também aos Vasanas, né. As modificações da mente sempre são conhecidas pelo seu dono e a razão da sua imutabilidade. Acho que não é esse sutra aqui, mas depois eu pego aqui especificamente qual é o sutra que cita, né, que também faz uma citação. Claro que ele faz menção, né, ao sutra número 18 da quarta sessão. Pode ser que seja esse sutra aqui, né, específico, mas temos um sutra na quarta sessão que também aborda aí o tema Vasana, né, e acho que é muito interessante para isso, tá? Muito interessante. Depois mais a gente chega a esse ponto e nós vamos estar citando para você essa passagem, né? E você vai poder meditar sobre esse ponto também. Nós temos uma folha de rosto e um terço, né, de uma folha para podermos concluir de jornadas. Nós temos tecnicamente 2 assuntos, né, aqui. Não é bem 2 assuntos, ele introduz, né, trazendo uma temática, trazendo uma abordagem, mas ele foca, né, o Taimni dentro desse sutra, numa observação específica relacionada ao Vasana, né? E é muito interessante. Eu vou fazer a leitura do título para nós irmos já clareando, né? A leitura do enunciado, a leitura do título, para já ir clareando para a gente, né? Já trazendo mais claridade, né? O que a gente está falando e colocando aí, colocando forma, né? Ao que nós queremos falar, formatando então o que a gente quer dizer aqui, ó. Quarta sessão, subtítulo de número 24, que diz assim, ó. Embora matizada por inúmeros vasanas, a mente age para outro, né, purusha, pois age sem associação. Vamos de novo à leitura, é bem complexo, né, bem intrincado, né, bem cheio de intrincamentos, mas ela tem um conhecimento aqui muito interessante. Inclusive, ela associa-se, né, na sequência do Sutra de número 23, que é o Sutra anterior, ela traz uma associativa de continuidade. Vamos então fazer aqui o esboço de novo, né? Embora matizada por inúmeros vasanas, ela, né, a mente, age para outro purusha, pois age em associação, correto? É um título bastante enigmático, né? Fica confuso, sem
um primeiro alinhamento, um primeiro destrinchamento do que ele quer dizer, né? Ele está muito sequencial ao Sutra de número 23, né? Apesar de ser um Sutra que, segundo a avaliação de Taimini, né, ele encontra-se separado, deslocado do Sutra 23, ele traz, na verdade, ele vem em sequência do 23, né, do Sutra anterior. O Sutra 23, o anterior, diz assim, ó, a mente colorida pelo conhecedor, isto é, pelo Purusha, e pelo conhecido é oniabarcante. Lembram bastante, né, do 23º Sutra. É interessante ter muito vívido, né, o 23º Sutra na mente. Os assuntos aqui se complementam com o 24º Sutra, né, se complementam, então é muito interessante ter informações sobre esse Sutra e todo o conhecimento, né, do 23º Sutra. E então, se você tiver alguma dúvida, se você chegou até aqui e precisa de ter uma base, o 23º Sutra é uma grandiosa base para que você tenha um largo entendimento, tá? Acho que é muito interessante mesmo. Porque o 23º Sutra diz, né, nós estamos fazendo aquele exemplo da mente, que ela é oniabarcante, né, que apesar de ela ter, né, os seus desdobramentos, né, todos eles em cada uma das suas fases, né, todas as fases estão voltadas ao Purusha, que está no plano de fundo, que é o conhecedor de todas as coisas, né, de forma resumida, falando do 23º Sutra. E o 24º Sutra ele diz assim, ó, embora matizada pelos inúmeros vasas, a mente age para outra situação, age para o Purusha, né? Quando ele fala age para outro, Purusha, né, esse Purusha está entre aspas, né, entre parênteses, ela quer dizer assim que toda a ação, que todo formato de ação que se tem ou que se performa pela mente é para Purusha, né, pois ela age em associação. É isso que aqui está dizendo, né? Então, assim, ó, embora matizada pelos inúmeros vasanas, né, a mente age para, entre com os parênteses, né, Purusha, pois age em associação. Tá? Então dá para nós entendermos que é um título carregado de informações dizendo que Purusha está no plano de fundo, né, afirmando mais uma vez, falando mais uma vez da mente, né, que age em associação, mas para Purusha, e vamos falar também sobre Vasana, né, que essa mente ela está matizada, ela está saturada, ela está envolvida, ela está permeada, né, ela está assim, como diz aqui a palavra, matizada, né, pelos vasanas. Então, ou seja, está nos dizendo que essa mente está sofrendo, né, entre aspas, né, essa palavra sofrência no sentido de ela está acometida, vamos dizer assim, por esta pressão de vasanas, né, por esse fator, por este algo, por essa situação que é os vasanas, né, que estão ali, então, fazendo essa matização, como diz aqui no texto, né? Fazendo essa pressão, fazendo esse encorpamento, né? Está ali a associação, essa junção, essa associação, ela está presente, está junto, está envolvido, né? E embora, então, esteja matizado por tudo isso, né? Temos que entender que a mente ela age para Purusha em associação. É interessante destacar que, seguindo o raciocínio do Sutra número 23, no qual esse Sutra aqui ele traz os destaques também das, por assim dizer, camadas de desdobramentos que a mente tem, né? Esse Sutra também vem fazer a associação dos vasanas relacionadas a cada uma dessas camadas, né? Mostrando-nos que nós estamos permeados pelos vasanas, né? Pela força dos vasanas que nos impele a toda a potência, né? A toda a sua expressão, a toda a sua relevância, nós vamos a toda a sua forma de nos desejar, de nos induzir ao desejo, ao apego, à ilusão, né? A esta pressão, que ele quer nos mostrar que quando nós avançamos de um nível ao outro, né, no estado de Samadhi, não significa que nós estamos livres dos vasanas, né, tão fácil, né? Aqui, inclusive, quer nos dizer que
a jornada ela exige muito, né? Dedicação, muita devoção, muito desapego, muita renúncia por parte do yoga, né? Por parte do yogi. Porque quando nós estamos avançando para a internalização da mente, assim como vai abrindo-se, né, vamos dizer assim, os portais da mente, a gente vai desdobrando-se, né, dentro da própria mente, e cada desdobrar-se dentro da própria mente nos traz, né, ou nos abre potencializações na mente, também nos abre, né, uma potencialização a mais para todos esses fatores, envolvendo o desejo, envolvendo o apego, né? Tudo fica também da mesma forma mais polarizado, né? Mais pesado, mais encorpado, porque há também, e aqui quer frisar tudo isso para nós, que há também dentro dos desdobramentos da mente sequências em cada um dos desdobramentos da mente dos fatores, né? Dos fatores determinantes, né? A exemplo do desejo, do apego, de Maya, da ilusão que oferece sobre aquele subplano, aquele plano específico, dizendo que aqui quer nos apontar que todos eles estão e continuam presentes. Então acho que esse é um apontamento, esse é um passo muito importante, né, que esse sutra quer fazer um destaque sobre isso. E nós podemos utilizar como exemplo, né, o nosso capitão, que ao puxar a sua luneta, né, para que ele possa fazer as observações do que está ao longe, apoiando-se com a luneta, fazendo analogia que a luneta seria a Chitta, né, a mente, Chitta, com seus desdobramentos dentro da mente por cada uma dos invólucros que é aberto dessa luneta, né, para que ele possa olhar à frente. Então é como se cada uma das fases da luneta, né, elas trouxessem uma realidade pré-independente, vamos dizer assim, né? Que cada uma dessas fases ela tem seus obstáculos para serem vencidas, e nós podemos fazer uma analogia que esses obstáculos a serem vencidos, pressionados por esse vaso, nós podemos dizer que é o próprio espaço, muito grossamente falando, podemos dizer que é o próprio espaço, né? Dentro da luneta, entre uma lente e outra, aquele espaço podemos dizer que seria então um local onde tem ali o ar, onde tem ali os elementos, onde tem ali uma certa quantidade, né, de atributos materiais, mesmo que invisíveis, né, podemos dizer que tudo isso aí seriam os vasanas. E que cada um dos desdobramentos, quando nós chegamos a essas realidades, lá também terão características relacionadas aos vasanas e todas as formas, né, desses vasanas, desse apego, esse desejo, essas pressões, todas elas relacionadas então também para e encorpadas, né, e matizadas e formatadas também para aquelas realidades que nós vamos estar adentrando. Então, ou seja, nós temos aqui desejos né? Nós temos aqui desejos, nós temos os apegos, nós estamos num mundo de ilusão, mas quando nós desdobramos-nos, por mais que se abra para outras realidades, lá também, né, há o desejo, há o apego. Lembra que nós estávamos vendo na sessão de número 3, né, na terceira sessão, que o yogi, quando ele adquire os siddhis, né, que vem de forma, por assim dizer, natural ao desenvolvimento dos seus desdobramentos, da sua evolução, lembra que isso pode ser também considerado como uma potencialidade de grande queda para os yogis, né? Porque os yogis, ao adquirirem, né, os siddhis, eles ficam apegados aos siddhis, presos aos siddhis. Então a gente vê que mesmo mergulhando profundamente ainda temos, né, as ciladas, ainda temos que enfrentar obstáculos, né? Então esses siddhis seriam condicionantes então ao apego, né? Seriam condicionantes a formas de apego. Então nós poderíamos também meditar com tudo isso. Eu espero que tenha ficado bastante claro, né, tudo que a gente está aqui falando como introdutório, talvez confuso, né, pela desconexão das palavras, ou ainda porque você está tentando fazer um arranjo mental para poder soldar e colar tudo isso, mas tudo isso são fundamentos importantes de nós termos entendido, porque o texto que Taimini vai nos trazer vai nesta linha de direção de raciocínio, tá? Quero destacar para vocês que nós estamos agora já começa a clarear mais o dia, começa a ficar melhor, né? Até mesmo para a câmera fazer o focamento, né? Fazer o enquadramento, né? Fazer aí a íris conseguir fazer as compensações e conseguir trazer a definição do rosto da gente, né?
o foco nela, fica meio mais fácil. Deixa eu fazer aqui então a leitura dessa etapa, desse trecho, tá? Que está aqui na sessão de número 17, ou melhor, na quarta sessão, aqui no Sutra de número 1. E eu quero fazer para você então aqui a leitura para que nós possamos fazer uma meditação sobre o que a sinopse nos fala sobre esse trecho, né? Sutra de número 24. Ok. Aqui na sinopse aponta que o Sutra de 24 e 25 eles estão juntos. Mas o 23º Sutra também serve para complementações do entendimento do 24º. Se nós lemos o 24º e o 25º, vamos ter o entendimento sim, mas o entendimento será muito ampliado quando lido também e compreendido também o Sutra de número 23. Tá? Então eu vou fazer a leitura do que é a sinopse, né, que Taimini apresenta, só para destacar para vocês no primeiro Sutra da sessão de número 4, Taimini aproveita para trazer-nos uma sinopse, né? E nessa sinopse ele aborda as sequências de sutras que estão abordando sobre um determinado tema ou sutras que estão soltos solitariamente dentro da quarta sessão, mas que também querem destacar determinados temas. Então ele traz esse arranjo, ele traz essas observações, ele traz esse englobamento, né? Para que nós possamos também nos debruçar sobre esses conhecimentos e podemos fazer o mergulho, né? O mergulho no entendimento desses conhecimentos. Aqui diz assim como introdução, ó, Sutras de número 24 e 25, né, da quarta sessão. Embora indicam as limitações sofridas pela vida, mesmo nos mais elevados planos da manifestação, vou fazer a leitura de novo, tá? Sutras 4, 24 e 25 indicam a natureza das limitações sofridas pela vida, mesmo nos mais elevados planos da manifestação. Interessante, né? Ó, limitações sofridas pela vida, mesmo nos mais elevados planos de manifestações. Quais são essas limitações? O que é a limitação, né? O que é a limitação? Aí nós temos esse nome como vasanas, né? Para entendermos o que é tudo isso e o que se define tudo essas limitações. Nós vamos estar então mergulhando já mais adiante para decantar tudo isso. O Purusha não é somente uma fonte última de percepção, como foi mencionado na quarta sessão, Sutra 18, né? E o 18º Sutra da sessão 18, ela diz assim que as modificações da mente elas sempre são conhecidas pelo seu dono, em razão da imutabilidade do Purusha. Ele vem destacar ao fundo, né, que Purusha ao fundo, Purusha estando aí ao fundo, né, Purusha ele é, né, o que está no plano de fundo. Por isso que ele vê todas as modificações, né, ele acompanha todas as modificações, os desdobramentos, né, ele é o espectador, né, ele é o conhecedor. Está no plano de fundo. Então aqui vem nos dizer isso, né? Ó, Purusha não é somente a fonte última de toda a percepção, como mencionado na quarta sessão, número 18, mas é a força motriz. Olha que interessante. É a força motriz, a razão da atuação dos vasanas, que mantém a mente em incessante atividade. É evidente, né? Porque o que acontece? Quem é que dá vida a tudo isso? Purusha, né? Por que existe tudo isso? Por Purusha, né? Por que se complementa tudo isso em Pactra? Por causa de Purusha. O espetáculo da vida é para Purusha. Por isso, né? Aqui, ó, é para ele que todo este longo processo evolutivo está ocorrendo. Não o bastante ele seja sempre oculto no plano de fundo. Segue-se daí que mesmo naquelas estimulantes condições de consciência que o yogi eventualmente atinja nos mais elevados estágios do yoga, ele depende de algo distinto. Vamos com calma, peraí. É para ele que todo este longo processo evolutivo está ocorrendo, correto? Não o bastante ele esteja sempre oculto no plano de fundo, também correto. Segue-se daí que mesmo naqueles estimulantes condições de consciência
Eu vou ler de novo que eu li errado, agora que eu vi. Segue-se daí que mesmo naquelas estimulantes condições de consciência que o yogi eventualmente atinja nos mais elevados estágios do yoga, ele depende de algo distinto e separado, embora dentro de si. Eu vou fazer de novo a leitura, eu não sei se você pegou, mas eu não peguei. Segue-se daí que mesmo naquelas estimulantes condições de consciência que o yogi eventualmente atinja nos mais elevados estágios do yoga, ele depende de algo distinto, e separado, embora dentro de si. Ele depende de algo distinto e separado, embora dentro de si. Estou tentando fazer uma comparação com esse separado com as separações dos não existem separações, mas dessas fases, desses níveis, né? E diz que está embora dentro de si, né? Embora dentro do todo. Vamos seguindo aqui. Ele não pode ser verdadeiramente autossuficiente e auto-iluminado, até que seja plenamente autorrealizado e tenha se tornado uno com a realidade dentro de si. Interessante, agora clareou, né? Muito interessante. Então ele quer dizer que Purusha, ele não está sendo autossuficiente em sua plenitude, ele não está em seu pleno, né? Ele não está expresso em sua totalidade, ele não está em todo o seu esplendor, porque ele está nessas fases, vamos dizer, diluído, né? Embora ele esteja dentro de si, ele está distinto, né? Separado. Interessante essas observações, tem que ser muito bem polido e depurado para não ficar entendimentos aqui perdidos, né? Muito fácil de nós irmos para um caminho de uma linha de entendimento diferente, achando que há uma diluição de Purusha, né? Que Purusha está diluído, não seria bem isso, né? Mas seria que Purusha está dando vida aos globos concêntricos, está confuso, está assim, vamos dizer, seu brilho permeado pelos globos concêntricos, lembram do exemplo dos globos, né? E por assim dizer, então, está misturado a esses globos, está vivendo, né, em situações à partes, misturado então a esses globos. Acho que daria para nós ter uma linha de entendimento, de reflexão em cima disso, né? Aqui fala assim, ó, é a compreensão desse fato ainda não ter alcançado o seu objetivo final. É a compreensão desse fato de ainda não ter alcançado o seu objetivo final que faz com que o yogi desapegue-se da exaltada iluminação e bem-aventurança do plano mais elevado, fazendo-o mergulhar ainda mais fundo em si mesmo, na busca da realidade que é a consciência do Purusha. Nossa, fantástico. Nós estamos lá no último fio de Atman aqui nesse momento, tá? Nós estamos no limiar, né? Nós estamos na barreira, nós estamos na última fase de cavalia, nesse ponto específico que está citando aqui, ó. Olha aqui, ó. É a compreensão desse fato de ainda não ter alcançado o objetivo final que faz com que o yogi desapegue-se da exaltada iluminação e bem-aventurança do plano mais elevado. Ou seja, que ele renuncie até mesmo esse plano em Atman, no qual ele está em todo o seu esplendor, e fazendo-o mergulhar ainda mais fundo em si, na busca da realidade, que é a consciência do Purusha. Tá? Então é interessante, né? Aí o último mergulho, aí mergulho em si mesmo, Kaivalya estabelecida. Tá? Então nós temos, acho que, 2 sutras para fazer isso. Claro que nós não vamos entrar especificamente hoje no Sutra 24, nem nessas questões mais profundas, mas o 24 vai dar um bom introdutório sobre isso, né? Não vai vir com o todo, vai falar sobre os vasanas, sobre a pressão, vai falar sobre manter esta mente em incessante atividade, né? Dentro dos seus planos e toda a pressão que exerce sobre isso, né? É como se iluminando, né? Chitta passa a ter uma pseudo-vida, vamos dizer assim, né? Ela passa a ser algo, e sendo algo, ela sofre
ela exerce, vamos dizer assim, a sua influência por ser aquele algo, né? E exercendo a sua influência por ser aquele algo, ela, por assim dizer, também, né? Só um pouquinho, gente. Ela também, né, ela nos oferece, então, né, através do seu trabalho, ela nos oferece o seu elemento de condutância e nos faz estarmos presentes, né? Ela presentes dentro do algo que ela oferece. Tomara que eu tenha conseguido deixar isso claro, porque nós precisaríamos aí colocar bastante raciocínio, bastante reflexão, né, de coisas não abstratas, né? De coisas abstratas, não matérias, né? Não coisas palpáveis, para poder fazer um entendimento de tudo isso. Ela passa a ser um algo em si, né? E sendo um algo em si, então ela também está oferecendo uma atividade, um trabalho em si, né? Vamos usar um exemplo muito tosco aqui, é como um fruto que tem a sua casca. A sua casca é a sua casca, né? Mas na verdade o que é interessante é o fruto, mas a casca também está ali como algo em si, né? Eu não sei se eu consegui ser muito claro e objetivo com isso, embora que tenha que o objetivo é, né, ter levado um pouco de reflexão sobre isso, né, baseado em que é uma substância em si, né? Ilumina-se, da vida esta substância, Chitta, e Chitta oferece uma atividade, tem-se, né, uma atividade, um trabalho em si. Acho que isso dá para deixar um pouco mais claro também aqui o que nós estamos falando. Vamos fazer o seguinte, vamos então um pouquinho de leitura, né? Acho que agora, a partir desse momento, a leitura vai nos trazer um clareamento muito grande, né? A leitura, a partir desse momento, vai nos trazer observações, né, para que nós possamos fazer e assim avançarmos, né, dentro desse sutra. A gente vai fazendo sempre como é que nós estamos aqui fazendo nos últimos períodos, aí, nesses últimos quase 4 anos. A gente vai lendo e vamos decantando, né, o entendimento do que nós vamos lendo, né, desse livro, né, A Ciência do Yoga, né, do Taimini. É um livro bastante interessante para que nós possamos nos aprofundar então nos conhecimentos que tem aqui. Vamos lá então, né? Eu espero que esse introdutório tenha servido, né? Eu sei que agora vai encaixar, gente. Agora as dúvidas saem, agora os encaixes vêm, agora as conexões, né, e as soldas no entendimento do texto, elas vão ficar bem mais claras, né, bem mais práticas de nós entendermos. Quarta sessão, Sutra de número 24, que diz assim, ó: embora matizada por inúmeros vasanas, a mente age para outro, né, entre aspas, Purusha, entre parênteses, melhor dizendo, Purusha, pois age em associação, né? E aqui quando fala ela, né, essa palavra, a mente, também ela encontra-se, né, entre parênteses, né, aqui no texto. Sem a execução das palavras dentro do parênteses, ficaria assim, ó. Eu vou suprimir o que está dentro dos parênteses para você ver como é que ficaria o enunciado. Embora matizada por inúmeros vasanas, ela age para outro, pois age em associação. Aí Taimini, né, pegou o Sutra e colocou entre parênteses as palavras, né, mente e Purusha. E aí dá então esse desfecho aqui, ó. Embora matizada por inúmeros vasanas, a mente, age para outro Purusha, pois age em associação. Aí ela traz essa linha de entendimento, tá? Vamos lá então. Este sutra, ele acompanha o anterior, o Sutra 23 da quarta sessão, e deve ser analisado junto com ele. Olha o que o Taimini está nos dizendo aqui, né? Assim como o Chitta, ela é universal e abrange todos os veículos através dos quais a consciência do Purusha funciona nos mundos manifestados. Desta forma, Vasana é universal em seu significado e está associada a todos os veículos da consciência e graus de Chitta. Interessante, né? Nós já temos esse entendimento, né? Agora já temos essa ideia fixada em nossa mente quando nós realizamos a questão do introdutório, né?
Nós usamos do introdutório já para deixar fixado esses pensamentos, né, essas reflexões para vocês, que, né, só um pouquinho, peraí. Achei que ia espirrar. Mas assim, né, que ele deixou muito claro, então, que em cada uma das fases, deixa eu ver, acho que aparece, né, em cada uma das fases, né, dos desdobramentos dentro de Chitar, né, aqui está dizendo que Vassana, como é um ser, algo universal, né, está manifestado, né, está associado a todos os veículos de consciência do yoga. Né? Então, assim, da mesma maneira que nós vamos estar fazendo um arranjo, né, para vencer um obstáculo em primeira instância, nesse primeiro momento, desdobrarmos, quando chegarmos lá também, né, apesar de nós já entendermos o caminho, os desdobramentos serão realizados dentro das mesmas situações dos eventos ofertados e oferecidos dentro daquele ambiente onde nós vamos estar. Nós vamos fazer um desdobramento em Samadhi. Vamos chegar em um nível de consciência. Lá dentro daquele nível de consciência não significa que zerou, né, a forma de pressão dos obstáculos que nós encontramos aqui. Eles estão lá também, né, junto naquele ambiente também. E assim sucessivamente, né, sucessivamente até chegar na linha de Atman. Apesar do alto esplendor, do alto grau de fulgor, né, e vividez, né, e todo já as potenciais forças e energias, né, e todas as realizações insides que configurarão ao yoga um crescimento muito vertiginoso, né, muito vertiginoso, não tenhamos dúvida que também terá exercício de uma outra força atuante, né, que são consideradas então essas forças dos Vassanas. Nós podemos fazer assim, mesmo que nós estejamos com todo cheio da carga positiva, né, nós estejamos com toda a positividade, o elemento negativo ainda está lá. Numa analogia, grosso modo, né, e tem de estar lá, porque se não estiver lá, né, nesse ponto, não dá sustentação à roda do ponto, né, daquele ponto em si, o rodar da energia, da transmutação, de todos os elementos. Então, nós vemos que é fundamental que esteja lá junto, né, para dar o todo, né, o colorido, a substância, o existir, o fator, o ter, o existir, o ser daquele espaço. Né? Então tudo tem que estar lá também. Né? O tudo tem que estar lá também. Então nós estamos vendo isso, apesar de que vai flexibilizando, relaxando e vai permitindo mais liberdade, né, ao Purusha e, claro, permite do Purusha exercer o seu esplendor com mais fulgor, vamos dizer assim, né? Ou o seu fulgor com mais esplendor, né? Mas enfim, mais atividade, né? A palavra Vassana, olha que interessante, nós vamos mergulhar agora nessa discussão, né, sobre o Vassana. E aí nós vamos entender Vassana, nós vamos mergulhar a partir de agora no que quer dizer Vassana, né? Acho que é interessante, vai trazer um clareamento muito interessante aqui sobre Vassana. Mas então eu vou aproveitar mais uma vez, só para fazer uma colocação aqui, né? É a luneta fechada. Aí ele vai ter que abrir a luneta. A nossa luneta aqui, por enquanto, ela vai ter só 2 estágios, né? Ó, abriu a luneta. Lembra? Nós estamos fazendo o exemplo da luneta do capitão. Deixa eu virar aqui, vai ficar coloridinho, ficar bonitinho. Ó. Nós estamos abrindo a luneta. Eu vou fazer assim, ó. Ali vai ficar melhor, né? O jogo de cores. Nós vamos abrir a luneta. Tá? Então nós temos por assim dizer, 2 fases da mente, né? Nós temos aqui então desdobrando, nossa fase que é essa aqui, e aqui nós fizemos um primeiro desdobramento. Nós percebemos que nós estamos evoluindo, né? Nós estamos entrando então internamente para dentro, e tem mais outros desdobramentos aqui, evidentemente, mas aqui só coube nesse exemplo 2. Não significa que quando nós chegamos aqui não teremos Vassana, né? Se nós estamos enfrentando aqui, vamos enfrentar também aqui, e assim sucessivamente então as atividades dos Vassanas, né, dentro dos desdobramentos da consciência. É como se, usando a analogia da luneta, né, cada um dos espaçamentos entre as lentes da luneta, né, existisse um estanque, e dentro desse estanque oferecendo todas as substâncias que fazem parte daquele desdobramento, né, daquele evento para poder trazer
a luz, a luminosidade, passar aqui essas informações para o olho do capitão, que é o Purusha nesse nosso exemplo, né? Então, só para vocês poderem meditar sobre tudo isso. Eu acho que está ficando claro, né? Se caso não tiver, vocês deixem mensagens, né? Vocês mandem para nós mensagens que nós vamos estar respondendo a vocês, tá? Nós vamos estar fazendo essas respostas aí para vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Vasanas, então. Agora é o momento de nós mergulharmos em Vasanas, né? No entendimento de Vasanas. A palavra Vasana é geralmente traduzida por desejo, mas isso restringiria o seu raio de ação. E mesmo acontecendo, quando se restringe o significado da palavra Chitta, só mesmo comparando-o com o intelecto. Tá? O apego aos prazeres dos mundos inferiores prende a alma a esses mundos e produz todos os tipos de apegos e de consequente sofrimento. Tal apego é em geral conhecido como desejo ou kama. Tá bom? Então assim, ó, diz que a palavra vasana, ela pode ser interpretada como a pressão exercida pelos desejos, né? Inclusive o que nós não nos permite, né, de certa forma desdobrarmos em samadhi aqui é a camada, né, do apego, do desejo, né? Então nós temos que fazer renúncia, desapego, as práticas do yoga para fazer este mergulho, né, dentro do desdobramento do yoga. Então a gente tem que fazer tudo isso, né? Nós temos que estar fazendo então essa busca, né? Vamos dizendo assim, fazendo esse desdobramento. E nós temos que vencer, né? É como se eu vou fazer um exemplo, acho que muito interessante aqui. Vamos supor o barco sob as ondas, né? Por que o barco sob as ondas, para poder nós termos o domínio da direção, nós temos que ter acoplado um motor nele, né? Para que o motor empurre. Por que o motor precisa empurrar o barco? Porque o barco por si só, ele não consegue, né, andar sobre as águas. Ele está flutuando, mas ele não tem movimento sobre as águas. Então ele precisa do motor para empurrá-lo. Mas mesmo quando o motor o empurra, o motor perde força pelo atrito que é gerado na própria água, fazendo atrito embaixo, né, no casco desse próprio barco. Então nós vemos que há nós estamos no ambiente, estamos na água, estamos flutuando, estamos ali, mas somos vencidos, né? Há uma força que exerce nesse contato do barco com a água que gera o atrito, né? E que freia, faz nós perder toda a potência de um andar livre, né? Assim como o ar também prende-nos quando nós estamos com o carro em movimento. O ar exerce uma forte pressão e precisa da força do motor e potência para impulsionar, além do peso da máquina do carro, que é o carro em si, todo o carro, ainda tem que vencer os obstáculos, a exemplo do vento, que exerce uma forte pressão. E essa força de pressão, né, que o ar está fazendo como uma camada de ar, inclusive os fabricantes tentam criar estruturas aerodinâmicas para vencer o atrito do ar, né, com maior facilidade. Esse atrito do ar forma um empuxo, né, e faz com que haja além vamos dizer assim, uma perda de potência, uma luta, né, para que o carro vença o atrito e possa rodar. Então nós podemos dizer para vocês que é nesse sentido, nós queremos subir, evoluir, mas há um empuxo, né, há um atrito, há uma esfera que faz um obstáculo, uma barreira a ser vencida. Está ali. Então nós precisamos ter uma força maior, mais forte para vencer esse obstáculo, que é todo o anteparo que o yoga está aqui nos ensinando, né? Aqui diz o apego aos prazeres dos mundos inferiores prende a alma a estes mundos e produz todo tipo de apegos e consequente sofrimento. Porque tal apego é, em geral, conhecido como desejo ou kama. Está escrito aqui, né? Vamos seguindo aqui, ó. Tal apego, porém, esse apego, ele não se restringe somente aos mundos inferiores. Em suas formas mais sutis, ele existe até mesmo nos mundos mais elevados.
De fato, onde quer que haja asmitá, ou a identificação, como um veículo, né, da consciência, há apego ao veículo, por mais sutil que esse apego possa ser e por mais espiritual que seja seu objetivo. Se não houvesse apego ou vínculo, mas um vairagya perfeito, lembra? Né? Vairagya, um desapego perfeito, né? Não haveria servidão, mas haveria libertação. E aí sim se denominaria kaivalya. É este apego às mais elevadas modalidades da sua existência que constitui os grilhões, ou muitos dos grilhões, que devem ser partidos na senda da libertação para a kaivalya. Interessante esses passos, né? Então nós temos um ponto muito interessante de ser observado aqui, tá? A gente está envolvido num ambiente de Maya, né? Nós achamos que estamos nos desdobrando, nos manifestando no mundo exterior, mas na verdade nós estamos manifestando-nos, né, dentro de nós mesmos, né? Nós estamos desdobrando e estamos manifestando dentro de nós mesmos, tá? É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos realizando uma vida interna, né? Cada um de nós é uma experiência, cada um de nós está colhendo os frutos da sua experiência, cada um de nós é separado, vamos dizer assim, de si, né? Cada um de nós vive a sua existência, apesar de nós estarmos vivendo no mundo. Mas cada um de nós é o coletor das suas experiências, né? É o louco, né, que leva nas costas o saco das suas experiências. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos conduzindo, levando, né, as nossas experiências. Nós estamos trabalhando pelas nossas experiências, né? Então, assim, o que eu quero destacar para vocês é que nós estamos vivendo, né, nesse ambiente fechado. Estamos aqui com os nossos desejos, os nossos apegos, as nossas... nossos planos, nossos desejos, nossas satisfações, nossas buscas de realizações, tudo e tal, e tudo isso são as janelas das prisões, né? Porque nós estamos perdidos em Maya, nós não estamos esclarecidos, entendidos, né? E isso gera-se, aqui como diz no próprio livro, servidão. Mas quando há um desapego, né, um vairagya perfeito, né, uma libertação, há libertação, e essa libertação se chamaria kaivalya, estar liberto de todo, né, o apego, de toda essa sujeição a pactri, né? E isso gera-se então kaivalya. E aqui diz assim, que o apego é as mais elevadas modalidades de existências que constituem os grilhões que devem ser partidos na senda da libertação. Interessantíssimo, né? Seguindo aqui, irmãos, somente quando Vassana é compreendido em seu sentido mais amplo, e não somente no sentido de desejos pertinentes aos mundos inferiores, é que podemos aprender o significado do sutra em discussão. Nós vamos ter que gastear um bom caminho aí, né? Talvez alguns que já estão aqui assistindo tenham um entendimento maior, ou conseguem formatar uma ideia maior do que é um Vassana. Mas já vemos que... apesar de uma janela, né, oferecer a visão para que nós possamos ver o ambiente interno da casa, o vidro ainda é o obstáculo, né? Ainda existe o vidro como obstáculo. Então, podemos destacar para vocês que esta é a pressão de Vassana. Nós não vamos conseguir entrar, vamos bater no vidro, né? Nós temos que quebrar o vidro para poder acessar o ambiente interno em sua plenitude, tá? Então, acho que nós podemos meditar com isso, né, em Vassana. Está ali, é algo que está ali, está no entremeio e exerce suas pressões e suas forças. Vassana permeia a vida em todos os níveis, inclusive o mais elevado. Seus objetivos são os mais variados, desde as mais rudes indulgências físicas até os mais refinados conhecimento e bem-aventurança dos planos espirituais. Então, os mais refinados, bem-aventuranças e conhecimento dos planos espirituais ainda estão permeados de vassanas. Meu Deus! Mas ao procurarmos esses diversos objetivos,
e a natureza dos objetos que buscamos alerta-se continuamente à medida que estamos evoluindo. Que realmente estamos procurando? Nós os procuramos apenas por sua própria causa? Não. Estamos meramente buscando o Purusha, que é o nosso verdadeiro eu, oculto em todos esses atraentes objetos de busca. Por causa dele, é que atravessamos o longo e cansativo processo da evolução. Não é realmente por causa desses objetos que nos prometem felicidade, que os perseguimos, mas por ser o verdadeiro Pararthan, ou seja, o Purusha. Uma coisa que eu queria destacar para vocês percebem que há um empuxo, né? A vida nos leva uma força a impelir, a buscarmos quem somos nós, né? É um dos despertares mais bonitos que possamos ter, né? Quando a vida a vida sempre está no plano de fundo nos destacando que existe algo a mais. A gente pode até mesmo duvidar ou chancelar, né, através de um conhecimento intelectual de que não é, mas sempre fica lá no âmago, né, de cada um de nós catucando. Tem algo a mais. Procura, cavoca, busca, continua, segue buscando. Sempre tem, né? Sempre tem. E isso é o que nos faz mover. Essa força, né, Purusha atrás de nós, nos alimentando, chamando, né, para que a nossa consciência retorne e nós consigamos vencer esses obstáculos, né? Como sabemos que é Purusha que estamos procurando em todos os mais variados objetivos? É porque, olha que interessante, né? Por que tem essa força, né? É porque enquanto os objetos mudam constantemente, nunca nos satisfazendo, Purusha permanece lá, no plano de fundo. Ele é o fator comum em todos os esforços que fazemos para encontrar a felicidade através das formas sempre mutáveis. E, por consequente, ele tem de ser o verdadeiro objeto da nossa busca. É incrível, né, que ao mesmo momento que nós temos todos os meios e forças, né, e essa busca de felicidade através do desejo, permeada, né, pelos desejos da satisfação do contato com os objetos, e nós não vemos que ali tudo se desmancha, se dissolve e maia, nós vemos que há um sentimento que nos leva para dentro de cada um de nós, né? E nós mergulhamos internamente para dentro, vendo que a felicidade está dentro de cada um de nós, né? Raciocínio simples isso? Com certeza não, né? Senão todo mundo já sabia disso, né? Ele é, portanto, não só o constante plano de fundo da associação, como está na quarta seção no Sutra de número 18, que ilumina a mente em todas as suas atividades, mas também a força oculta, propulsora do desejo em todas as suas formas e fases. É interessante que, mesmo estando ali o vidro, né, na janela, e o vidro sendo fácil de quebrar, né, e o vidro oferecendo toda a sua transparência, que nós observamos o que está dentro da casa, ainda assim há o vidro, né? Ainda assim há o vidro, né, que seria uma força oculta que está ali, fazendo essa proteção, né, em todas as fases, né? Aqui simbolizado então pelo Vasana, né, pelo desejo. É interessantíssimo isso, né? Vamos lá que falta, o tempo está fechando, né? Estamos esgotando o nosso tempo, estamos fechando esse nosso período, e nós temos que fazer um fechamento, então nós estamos a um parágrafo, tá, da conclusão disso. Uma consequência importante do fato do Purusha ser o objetivo último em meio aos diversos objetivos que perseguimos é que nenhuma condição de existência alcançada pelo yogi, por mais exaltada que seja, pode proporcionar-lhes uma paz duradoura. Vamos voltar de novo aqui. Uma consequência importante do fato do Purusha ser o objetivo último em meio aos diversos objetivos que perseguimos
é que nenhuma condição de existência alcançada pelo yogi, por mais exaltada que seja, pode proporcionar-lhe paz duradoura. Preste atenção aqui. Preste atenção. A ânsia divina dentro dele, mais cedo ou mais tarde, afirmar-se-á, tornando insatisfeito pela condição alcançada, até que ele tenha encontrado o Purusha na autorrealização. Então, por mais que a gente vá evoluindo, desdobrando, tendo acessos a determinados pontos, chega um momento que a gente vai querer mergulhar mais fundo, né? Chega um momento que nós vamos querer dar um salto maior, é igual uma pessoa que está na fase da vida, né? Chega um momento que a gente quer mudar de caminhos, de horizontes, quer buscar novas coisas, né? Estou cansado dessa forma de viver, vou fazer diferente. Vou seguir me aprofundando, vou seguir me especializando, né? Eu vou dar sequência. É mais ou menos isso, né? Aqui diz assim, ó. Pois só a consciência do Purusha ela é autossuficiente. Autocontida e auto-iluminada. E até que isso seja atingido, não pode haver verdadeira segurança, verdadeira liberdade, nenhuma paz duradoura. Interessante que isso, gente, olha, até que isso seja alcançado, meditem nessas palavras. Muitas vezes você está lá nos esplendores de Atman, e aqui mesmo diz, né, que ainda há autocontenção, né, ainda há barreiras, e nós não vamos ter a verdadeira segurança, verdadeira liberdade, nem paz duradoura, se não nós mergulharmos em Kaivalya, dentro de nós mesmos. É muito interessante. Assim nós fechamos então o nosso encontro. Nós vamos então ao Sutra 25, no próximo encontro, a quarta sessão, que diz assim, né? A cessação do desejo de permanecer na consciência de Atman vem para aquele que percebeu a distinção. Então assim, nós vamos ver que nós vamos entender como romper essa linha de Atman no último desdobramento para Kaivalya, né? Nós estamos quase chegando em Kaivalya aqui nessas nossas observações. Tá? Então nós vamos estar fazendo esses mergulhos e vamos estar mergulhando nesse entendimento. E assim nós vamos fechando mais um sutra. Eu espero que todos tenham gostado, saboreado, né? Mastigado, e nós tenhamos enchido o nosso intelecto de conhecimento, e ele nos proporciona então a forma de nós termos o conhecimento. Olha, falta poucas páginas para nós fecharmos o nosso livro, né, dos Yoga Sutras. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e Namastê.